boa noite. Boa noite. Presidente Temer se reúne com governadores para discutir segurança e anuncia ter 42 bilhões de reais para emprestar aos estados. Ele reafirma que a reforma da Previdência não saiu da pauta. Polícia Federal realiza operação contra empresas de serviço de limpeza urbana, cumpre mandados de busca e apreensão e investiga fraudes milionárias em São Paulo. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, cobra 63 milhões de Marcelo Odebrecht. O empresário depositou um valor menor do que foi estipulado na delação premiada. Polícia de São Paulo mata 7 suspeitos de roubos a bancos. Foram apreendidos fuzis, metralhadoras, pistolas e muita munição e uma bolsa cheia de explosivos. Vladimir Putin surpreende o mundo. O presidente russo anuncia o reforço do seu arsenal nuclear. Será o fim da recessão? PIB cresce 1% em 2017 após 2 anos de retração e o Planalto comemora. O Jornal da Gazeta está no ar. Sete suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em explodir caixas eletrônicos foram mortos pela Polícia Militar em Campinas, no interior de São Paulo. Os policiais do Batalhão de Ações Especiais conseguiram interceptar a ação do grupo após receberem uma carta anônima. Nela, o aviso de que os criminosos estavam a caminho da cidade de Joanópolis, que fica a cerca de 100 quilômetros de Campinas, para explodir caixas eletrônicos. Um cerco foi montado em uma estrada rural no distrito de Joaquim Egídio, que fica às margens da rodovia Dom Pedro, onde a quadrilha foi surpreendida. Houve uma intensa troca de tiros. 7 suspeitos foram mortos, um preso e um conseguiu fugir. Nenhum policial se feriu. Com os criminosos foram apreendidos fuzis, metralhadoras, pistolas e muita munição, além de uma bolsa cheia de explosivos. O material estava em 2 carros. Na gestão do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, esta é a 3ª ação recente em que uma ação da polícia termina com um grande número de criminosos mortos. Em setembro do ano passado, 10 suspeitos morreram em confronto com policiais civis na região do Morumbi, bairro valorizado da capital. A Polícia Federal, a Receita e o Ministério Público deflagraram hoje a Operação Descarte, que investiga uma organização acusada de fraudar quase R$1 bilhão em notas fiscais. Estão sob suspeita os contratos firmados entre prefeituras e empresas de limpeza urbana. Segundo os investigadores, 6 grupos atuavam no esquema de lavagem de dinheiro por meio de ao menos 14 empresas. Dessas, 9 eram fantasmas, sem registro de atividade. A Operação Descarte é um desdobramento da Lava Jato e das delações do doleiro Alberto Youssef e do empresário Leonardo Meirelles. Essas empresas, elas se utilizam de vários operadores diferentes para poder praticar o crime contra a ordem tributária, a sonegação, que é importante lembrar que é um crime que anda de mãos dadas com a corrupção. Quase sempre que você encontrar um corrupto ou um corruptor, aquela pessoa vai ter uma ligação com uma sonegação. 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades paulistas de Santos, Paulínia e São Paulo, além dos municípios mineiros de Lamim e Belo Horizonte. Um dos alvos das buscas foi a fazenda do empresário da construção civil, Átila Reis Silva, que é apontado pela Polícia Federal como operador do esquema. A defesa dele diz que não vai se pronunciar. A fraude movimentou mais de R$900 milhões, segundo a Receita. Cada prefeitura pagava a empresa pelo serviço de limpeza pública. Eram emitidas notas fiscais fraudadas pelos fornecedores para comprovar o pagamento de mercadorias, como sacos de lixo e detergentes. Mas boa parte dos produtos não existia e os supostos fornecedores desviavam o dinheiro. A emissão dessas notas fiscais frias, que é de negócios inexistentes, tinha o objetivo principal, e o único objetivo, eu diria, de viabilizar a transferência de dinheiro do consórcio para as contas das empresas de fachada. A investigação ainda não confirmou o envolvimento de executivos das empresas de limpeza.
A Polícia Federal confirmou que a Prefeitura de São Paulo não está sendo investigada. Isso porque a PF acredita que não dá para dizer que a Prefeitura esteja envolvida, já que o esquema vem atuando desde 2012, período em que 3 diferentes prefeitos comandaram a administração municipal. A atual gestão de João Dória disse que não irá se manifestar justamente porque a Prefeitura não está envolvida. Um dos alvos da operação é o consórcio Soma, responsável pelos serviços públicos de limpeza aqui na capital paulista desde o fim de 2011, na então gestão de Gilberto Kassab. A assessoria do político disse que qualquer suspeita deve ser apurada. Já a assessoria do ex-prefeito Fernando Haddad esclareceu que o modelo de contrato e a licitação na época foram aprovados pelo Tribunal de Contas do município. O consórcio Soma informa que cumpre todas as exigências legais e que está prestando as informações solicitadas pela Polícia Federal. Não há ainda confirmação de envolvimento de autoridades públicas nesse caso, segundo a polícia. O consórcio Soma é liderado pela Delta, empreiteira de Fernando Cavendish, empresário pernambucano mais sujo que pau de galinheiro. Ele teve obras no Rio com todos os governos desde garotinho. Ele deve ser um gênio nos negócios, porque o patrimônio líquido da Delta passou de 50 milhões de reais em 2001 para 1 bilhão e 100 milhões de reais em 2011. Parte desse brilhantismo todo Cavendish demonstrou na ampliação da Marginal do Tietê, aqui em São Paulo. A obra teve um superfaturamento de quase 72 milhões de reais. O governador era o Tucano Serra. O chefe de gabinete dele era o tucano Aloysio Nunes. O presidente da Dersa era Paulo Preto. Todas essas informações constam de um inquérito aberto pelo juiz federal Marcelo Bretas há menos de 1 ano. Mas eu repito, aqui não há qualquer indício de envolvimento do poder público com o lixo de São Paulo. Presidente Temer reúne governadores para tratar de segurança pública e ofereceu um empréstimo de mais de 40 bilhões de reais aos estados. A reunião foi no Palácio do Planalto. Os 27 governadores foram convidados e apenas Paraná e Alagoas não mandaram representantes. No encontro também estavam os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, e da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. O interventor federal no Rio, General Braga Neto, também compareceu. Temer disse que ontem à noite acertou com a equipe econômica um empréstimo da União no valor de 42 bilhões de reais para os estados. É um financiamento via BNDES. Não são poucos os casos de governadores que vêm a mim e aos ministros e dizem, olha, nós temos que reaparelhar a segurança pública. Nós temos um plano já delineado. Nós podemos ajudar a financiar os estados para o reequipamento das polícias locais, das polícias estaduais. Temer disse ainda que conta com a participação dos estados para mobilizar os órgãos públicos e toda a sociedade na tarefa de garantir a segurança no país. E pediu ajuda dos governadores na abertura de vagas no sistema prisional. Segundo ele, os estados têm à disposição uma verba federal suficiente para a construção de 30 penitenciárias, sendo 25 estaduais e 5 federais. No entanto, Temer enfatizou que essa ajuda do governo não significa que a União vai assumir a responsabilidade pela resolução do problema da violência. Não significa que a União Federal vai dizer aos estados, olha, agora não precisa fazer mais nada, porque a União Federal vai cuidar de tudo. Evidentemente, não é isto que acontece. O que nós estamos desejando é que haja uma motivação para o combate à insegurança pública, que, reitero, é uma das principais preocupações hoje existentes. A presidente do STF, Carmen Lúcia, que também estava na reunião com os governadores, disse que o Cadastro Nacional de Presos estará pronto em maio. A ministra pediu que os 3 poderes atuem juntos no combate à criminalidade. Juntos seremos capazes de fazer muito mais. E separados, com toda certeza, será muito mais difícil vencer as agruras que temos passado. Em entrevista à Rádio Tupi, o presidente Temer disse que a reforma da Previdência não saiu da pauta do governo. Segundo ele, a intervenção no Rio de Janeiro pode cessar em setembro ou outubro. Com isso, restariam ainda 3 meses para a reforma ser votada no Congresso. A vigência do decreto da intervenção é até 31 de dezembro deste ano.
Porque se trata de uma proposta de emenda à Constituição, a mudança da aposentadoria, da Previdência, não pode ser votada sob uma intervenção como essa. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da reunião de Temer com os governadores. A euforia deixou o processador mental de Michel Temer sobrecarregado. O presidente exagera na empulhação. 2 semanas depois de decretar intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, Temer reuniu os governadores em Brasília. Trombeteou-se na reunião a liberação de 42 bilhões para que governadores e prefeitos reequipem suas polícias. O anúncio, como se verá a seguir, é ofensivo à inteligência alheia. Em discurso, Temer declarou que o problema da insegurança agravou-se enormemente. Tomado pelas palavras, o anfitrião dos governadores virou uma caricatura de música popular. Assim como o tempo, a violência passou na janela ao longo das últimas décadas. Só Carolina e Temer não viram. A reunião é para revelar que estamos integrados nessa batalha, disse Temer aos governadores, alguns deles perplexos. Foram 2 os atentados à inteligência da plateia. Dos 42 bilhões de reais, apenas 5 bilhões serão liberados em 2018. O resto fica na conta do próximo presidente. No mais, o grosso do dinheiro vem de empréstimos do BNDES, que, em ano eleitoral, só podem ser contratados até junho. Quer dizer, provavelmente não devem ser liberados nem os 5 bilhões supostamente disponíveis. O Brasil tem resistido a muitas tolices, mas um presidente capaz de fazer campanha respondendo ao pânico da sociedade com lorotas indica que 2018 será um ano de tenebrosos golpes baixos. Boa noite. A Procuradora-Geral da República cobra 63 milhões de reais de Marcelo Odebrecht. Segundo Raquel Dodge, o empreiteiro depositou um valor menor do que foi estipulado em delação premiada. De acordo com a chefe do Ministério Público Federal, em julho do ano passado, Marcelo Odebrecht depositou 2 milhões e 100 mil reais, apenas uma parte dos 65 milhões devidos. O dinheiro é referente à pena administrativa que a empreiteira se comprometeu a pagar. Marcelo Odebrecht deixou a prisão no final do ano passado. Ele cumpre a pena em casa na Zona Sul de São Paulo. O empreiteiro ficou preso no Paraná durante 2 anos e meio e agora é monitorado por tornozeleira eletrônica. Ontem, a defesa dele entregou ao juiz Sérgio Moro novos e-mails que confirmariam as reformas realizadas pela Odebrecht no sítio usado pelo ex-presidente Lula, em Atibaia, interior de São Paulo. O Ministério Público Federal acusa o petista de ter recebido propina de R$1 milhão por meio de obras pagas pelas construtoras Odebrecht, OAS e Chain. Os documentos mostram mensagens em que Marcelo Odebrecht fala sobre o conhecimento de Lula sobre a conta corrente Italiano. De acordo com as investigações, Italiano é uma referência ao ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Na mensagem, Lula é tratado como amigo de meu pai. A defesa do petista diz que os novos e-mails em nada abalam o fato de que o ex-presidente jamais solicitou ou recebeu da Odebrecht favorecimento ilícito. O advogado de Lula informou ainda que vai pedir uma perícia para comprovar a autenticidade do material apresentado pelo empreiteiro. O ex-presidente Lula diz que não vai fugir do país e nem se matar, caso seja preso, depois da condenação no processo do triplex no Guarujá, litoral de São Paulo. Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o petista também declarou que vai brigar até o fim para provar sua inocência. Na entrevista, Lula declarou que o juiz Sérgio Moro e os desembargadores do TRF-4 que o julgaram no processo em Porto Alegre mereciam ser exonerados. Isso porque aceitaram as mentiras contra ele no caso do triplex em Guarujá. Questionado sobre se está preparado para uma eventual prisão, o petista afirmou que está tranquilo e que tem certeza que será absolvido. Caso isso realmente ocorra, ele descarta fazer greves de fome como nos anos 80, quando foi preso pela ditadura militar. O ex-presidente declarou também que não planeja se matar ou fugir do Brasil, mas que vai ficar e brigar até o fim para ganhar a ação e ser candidato à presidência na eleição de outubro. Frisou também que o PT está desautorizado a discutir qualquer alternativa à candidatura dele, antes que todos os recursos se esgotem.
Tribunal Regional da Primeira Região decide que o processo contra o ex-presidente Lula na Operação Zelotes vai voltar para o juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. Nessa ação, Lula é acusado de tráfico de influência na compra dos caças suecos pelo governo brasileiro. Esse processo e outros que tratam de lavagem de dinheiro tinham sido transferidos para uma nova vara especializada nesse crime. Mas agora o tribunal determinou que processos com audiências ou interrogatórios já feitos não devem ser redistribuídos. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Domingo eu estive com uma alta figura da política brasileira e essa figura descreveu a seguinte cena: o Lula não vai ser preso, não vai ser candidato, mas vai fazer campanha. Vai ficar a campanha inteira participando dos debates até o momento em que o Tribunal Superior Eleitoral o considerar ficha suja e cassar sua candidatura. Bom, a primeira confirmação de que havia realmente um acordão suprapartidário em torno do Lula foi dada nessa entrevista que ele deu à Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Nela, o Lula trata muito bem o Temer, não bate nos tucanos e até o Ciro Gomes mereceu assim, um puxão de orelhas de amigo. Agora, o que é mais importante nessa entrevista é que ele disse que ser candidato é uma coisa, disputar a eleição é outra. O tribunal pode impedir que ele dispute a eleição, mas não pode impedir que ele participe da campanha. O que essa pessoa me descreveu é que o Lula escolherá um vice que concorrerá e passará a campanha apresentando esse vice, inclusive em debates eleitorais. A leitura profunda da entrevista do Lula na Folha, talvez a mais sintomática e a mais emblemática que ele já deu, leva nessa direção, o que mostra que as nossas esperanças de termos um Brasil mudado pela proximidade da eleição presidencial não são tão fundadas. No fim, nós vamos ficar sempre presas dessas figuras ilustres que mandam nos partidos e, consequentemente, na política, no governo, no Congresso e no Poder Judiciário, porque envolve decisões do Poder Judiciário. O Supremo, por exemplo, pode adiar a execução da pena do Lula, mas não pode mudar a sua natureza. O Lula, desde que teve a pena confirmada na segunda instância, é condenado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e isso é um fato imutável. O que os tribunais superiores podem alterar a pena, cumprimento, isso aí tudo bem. Pode ir até a última instância, caso vença no Supremo a tese de que não se pode prender logo depois da segunda instância. Mas impedir o cumprimento da pena, não. Digamos que seja um caso semelhante ao do seu ex-aliado e ex-inimigo Paulo Maluf. A ver, né? Bom, eu volto direto ao assunto terça-feira da semana que vem, exatamente no dia em que vai ser julgado o habeas corpus de Lula no Superior Tribunal de Justiça. Você, por favor, nos acompanhe aqui, em pé. O Tribunal de Justiça daqui de São Paulo absolveu o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, no processo que cuidava da cooperativa habitacional dos bancários de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo acusava o ex-tesoureiro do PT de ser o responsável pelo desvio de 68 milhões de reais durante a gestão dele na Bancopp. No processo, os promotores acusavam João Vacari de cometer os crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato e falsidade ideológica. Os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo não viram indícios de culpa do petista e o absolveram junto com mais 4 pessoas envolvidas no processo. O ex-tesoureiro do PT é réu em outras 5 ações da Lava Jato. Ele já foi condenado a mais de 40 anos de prisão em ao menos 4 deles, todos julgados pelo juiz Sérgio Moro na Justiça Federal de Curitiba. Vacari está preso preventivamente desde abril de 2015. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o presidente nacional do Instituto Teotônio Vilela, José Aníbal, do PSDB, sobre as eleições desse ano.
Juízes federais vão entrar em greve no dia 15 de março para garantir o direito de receber auxílio moradia no valor de R$ 4.300 por mês. A greve foi confirmada pela diretoria da AJUF, a Associação dos Juízes Federais. 81% dos 1.300 juízes concordaram com a paralisação para apoiar o direito da categoria de receber auxílio moradia mensal de mais de R$ 4.300. A associação alega que os juízes estão sendo vítimas de perseguição por causa das suas decisões duras contra autoridades investigadas por corrupção. Eles argumentam que o corte do benefício é uma perseguição, semelhante ao que aconteceu na Itália depois da Operação Mãos Limpas. O auxílio moradia está sob análise do Supremo Tribunal Federal, que deve decidir ainda este ano se suspende ou não o valor pago à categoria e também aos procuradores federais. A Polícia Civil apreendeu hoje em São Paulo o helicóptero usado na morte dos traficantes GG do Mangue e Paca, assassinados no último dia 15 no Ceará. Os agentes também fizeram buscas no apartamento do piloto, que fica no mesmo prédio onde está a cobertura triplex atribuída ao ex-presidente Lula. Nesta manhã, a polícia revistou o apartamento do piloto, que fica no edifício Solares, em Guarujá. Os agentes buscavam armas que teriam sido usadas pelo PCC, mas só encontraram alguns documentos que foram apreendidos. Felipe Ramos Moraes é apontado como o piloto do helicóptero utilizado no dia das execuções de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca. O piloto, que já foi preso por transportar cocaína, está foragido. A aeronave usada na execução dos dois líderes da facção também foi apreendida em um hangar de São Paulo. Segundo as investigações, GG e Paca estavam no helicóptero pilotado por Moraes, que pousou na reserva de Aquirás, onde os corpos foram encontrados. Outro helicóptero e 2 lanchas também foram levados na operação. Um dado assustador: 2 em cada 3 feminicídios acontecem na casa da vítima. E a faca é a principal arma usada pelos agressores. Essa constatação faz parte de um estudo feito pelo Ministério Público de São Paulo, que detalhou mais de 360 casos no estado. As cicatrizes estão pelo corpo todo, marcas da tragédia que a deixou entre a vida e a morte. A mulher, que prefere não mostrar o rosto, levou 30 facadas do marido, que não aceitava a ideia da separação. Foi atacada no banho, no apartamento onde os dois viviam com a filha de 2 anos. Essas 30 facadas perfuraram o seu corpo inteiro? Inteiro. O pulmão, o intestino, quase o coração, as minhas mãos, quase perdi 2 dedos, porque eu tentei me defender, né? Então, assim, te pega de surpresa, sem nada, dentro de um box, você não tem o que fazer, né? Eu acho que ele pensou, bom, ela morreu e acabou tirando a vida dele também. Se jogou do 9º andar. Como ela, de cada 3 mulheres, 2 são agredidas ou assassinadas dentro da própria casa. Para o Ministério Público Estadual, é o local mais perigoso para as vítimas de feminicídio, tentado ou consumado. Crime considerado hediondo e que acontece quando a mulher é vítima pela condição de gênero. Os promotores analisaram 364 casos ocorridos no período de 1 ano até março de 2017. Segundo o levantamento, geralmente o agressor é alguém que convive com a vítima. A maioria mantém vínculo afetivo, é o marido, o companheiro. Na maior parte das vezes, as armas usadas são caseiras. Facas, utensílios domésticos, ferramentas. E em boa parte dos casos, a mulher foi espancada primeiro. De cada 3 ataques com intenção de matar, uma mulher morre. Em alguns casos, mais raros, caso o agressor errou o alvo, existem alguns casos em que ele quebrou a faca, então ele não tinha como continuar a agressão. Em vários casos, os filhos e filhas, ainda que crianças, saíram em defesa das suas mães, ou algum vizinho, ou alguém, ou a polícia foi acionada, ou ele achou que a vítima estava morta, abandonou a vítima e ela recebeu socorro. A pesquisa mostrou que o feminicídio não escolhe classe social ou nível de instrução. Em 45% dos casos, o motivo foi a separação ou intenção de rompimento.
Em 30%, as mulheres foram agredidas por ciúmes, sentimento de posse ou machismo. De acordo com o levantamento, apenas 4% das mulheres assassinadas tinham ido à polícia para registrar agressões anteriores. Ela pode pedir proteção. Uma delegacia de polícia, basta falar, olha, eu quero medidas de proteção. Medidas protetivas quais são? Proibição de aproximação, proibição de contato, proibição de estar onde ela costuma estar, proibição de contato com os filhos, por exemplo, suspensão do porte de arma. Ela pode procurar um promotor de justiça. A mulher esfaqueada pelo marido foi à delegacia 15 dias antes e prestou queixa por ameaça. Ela acredita que romper o silêncio é a melhor forma de prevenir a morte. Sempre, sempre. Eu acho que qualquer agressão, mesmo verbal como física, você tem que ir atrás, sim. A Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação do transporte privado com aplicativos para todo o país. Agora, essa proposta vai para a sanção do presidente Temer. Depois do texto ser modificado pelo Senado, a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o projeto que regulamenta esse tipo de transporte sem a exigência da placa vermelha ou autorização do poder público para a circulação dos carros. A maior parte das alterações foi mantida, entre elas a exigência de atestado de antecedentes criminais para os motoristas. O texto ainda retira a obrigatoriedade de que eles sejam proprietários dos veículos e autoriza a multa em outras cidades, além daquela registrada em placa. Eles também devem se enquadrar na categoria B, carteira de habilitação que comprova atividade remunerada. E fica sob responsabilidade dos municípios fiscalizar e regulamentar o serviço dos aplicativos. Inaugurado em São Paulo, um espaço de leitura totalmente acessível. Com óculos, deficientes visuais terão acesso a qualquer uma das obras disponíveis na biblioteca. A Lara é mestre em literatura e apaixonada por livros, mas, devido à deficiência visual, ela sempre teve que dar um jeitinho para ler. Eu leio os livros, então ele deixa de ser uma imagem e passa a ser um texto. E a partir do momento que você tem um texto na tela, você usa o leitor de tela para ele fazer a leitura em voz alta. Já a bailarina Gisele perdeu a visão recentemente e com os novos óculos, ela acha que vai facilitar bastante o dia a dia. Ele te dá autonomia para andar na rua e saber o que tem, né? Por exemplo, você olha para uma placa e ele vai lá e tira a foto da placa e vai ler o que está escrito. Jorge fechou o volume de Luiz Figueiredo, que estivera folheando devagar. A tecnologia foi criada em Israel e está no Brasil há 5 meses. Os óculos são capazes de ler qualquer palavra e até identificar rostos. O investimento é de quase R$15 mil. Aquela é uma máquina fotográfica, um scanner, um áudio que você coloca aqui. Simples assim. Hoje, o Centro de Cultura Unibs, localizado na zona oeste de São Paulo, inaugurou a primeira biblioteca que vai tornar acessível essa inovação. Além dos 300 livros disponíveis, você pode também trazer um livro de casa e aproveitar a estrutura da biblioteca, que vai contar com 8 óculos desses tecnológicos. Há 12 anos, com baixa visão, o André comprou o aparelho e agora consegue ler. A primeira experiência que eu tive, por exemplo, numa livraria foi algo fantástico. Até minha esposa estava junto, eu cheguei a chorar assim, eu fiquei tão feliz, né, porque eu consegui pegar vários livros, né, da onde eu passava e conseguia ler a contracapa, conseguia começar a leitura, né. A biblioteca fica no Centro Cultural Unibs, zona oeste de São Paulo, e funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã às 7 da noite. Março, que promete ser mais quente do que fevereiro, começou com chuva forte aqui no estado de São Paulo. Na região de Bauru, teve temporal hoje à tarde com raios e rajadas de vento. Pois é, aqui na capital também voltou a chover forte. Vamos ver como Mariana Armentano mostra pra gente como fica o tempo nos próximos dias. O tempo instável continua predominando pelo país. Para amanhã, a previsão ainda é de sol, muito calor e chuvas pontuais a partir do meio da tarde, que podem até ser fortes em alguns momentos. E ali no litoral nordestino, até a costa sergipana, ainda pode chover a qualquer hora, com o tempo até bem fechado, principalmente no Rio Grande do Norte. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas?
Em Natal, a previsão é de tempo bem fechado, com chuvas a qualquer hora, até com forte intensidade e máxima em torno dos 29 graus por lá. No Rio, antes da chuva, a máxima vai aos 34, assim como em Vitória, na capital capixaba, mas por lá não chove, tempo firme nessa sexta-feira. E em Curitiba, chove a partir da tarde e por lá as temperaturas ficam entre 22 e 27 graus. Aqui em São Paulo, um sistema de baixa pressão reforça as instabilidades e aí pode chover a partir da tarde em todo o estado, até em forma de temporais, mais daqueles pontuais e passageiros. A máxima vai aos 33 graus em Bauru e em Araraquara e aos 34 na cidade de Ribeirão Preto. No litoral, dia muito quente também, com temperaturas em torno dos 31 graus em Caraguatatuba e dos 30 graus em Santos. Para a região metropolitana, é bom usar roupas leves por causa do calorão e manter o guarda-chuva por perto. Nessa madrugada, teremos mínima de 21 e máxima amanhã à tarde de 30 graus aqui na capital. E no final de semana fica mantida essa previsão de calorão e chuvas pontuais. No sábado, máxima de 29 e no domingo, de até 30 graus por aqui. Já na Europa, pelo menos 45 pessoas morreram vítimas do intenso frio que atinge o continente desde a semana passada. A forte onda de frio causou transtornos até em países acostumados com invernos rigorosos. Uma forte e longa nevasca atingiu Genebra ontem e fechou o aeroporto da capital suíça. Outros países enfrentam problemas com o transporte. Em estradas do Reino Unido e no sul da França, muita gente ficou horas presa dentro dos carros. Os europeus estão sendo alertados pelas autoridades para não saírem de casa. O serviço de meteorologia prevê muito frio e neve para todo o continente até amanhã. Um dos mais respeitados grupos de circo se apresenta em São Paulo. Criado há 14 anos na capital, o Circo Zani mistura tradição às características contemporâneas de seus integrantes. Se de um lado o público não se aguenta na fila, do outro tem artista que se aquece e se prepara. Dois lados da lona unidos pelo amor à arte que encanta as gerações. E quando chega a hora de entrar, é só festa. Tem números aéreos, acrobacias, equilíbrio e muita palhaçada. Este é o Zani, fundado em 2003 por um grupo de artistas que buscava resgatar a tradição do circo com um toque contemporâneo. Entre eles, o ator Domingos Montanher, que morreu em um acidente no ano passado. A gente faz uma releitura dos números, de como eram apresentados os números antigamente, e a gente traz para os tempos de hoje, né? O circo tem tudo que a gente tanto gosta e se lembra na infância. A lona, a arquibancada, o picadeiro. E tem um diferencial, uma banda toca ao vivo e acompanha o espetáculo. Ela faz parte viva e atuante da cena. A gente fala que a gente faz música incidental, como se fosse uma ópera. Depois de um ano, o Circo Zani está de volta a São Paulo, aqui no Parque do Povo, em curta temporada até o dia 11 de março. Todas as sextas, sábados e domingos. Os ingressos são de graça, distribuídos 2 horas antes de cada sessão. Muitas crianças gostam, mas quem se emociona mesmo são os adultos que viveram essa atmosfera na infância. Eu acho que as crianças adoram, os pais vão gostar mais ainda, porque me remeteu à infância. Muito bom! Fim da recessão, o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1% em 2017, na comparação com 2016, após 2 anos seguidos de retração. Segundo o IBGE, o PIB no ano passado somou 6 trilhões 600 milhões de reais. Em 2015 e 2016, o PIB recuou 3,5% em cada ano, na maior recessão da história recente do país. O resultado divulgado hoje pelo IBGE mostra que a economia brasileira começou a melhorar, mas ainda não recuperou as perdas da atividade econômica na crise. Um dos fatores que ajudaram a puxar o PIB foi a agropecuária, que subiu 13% em 2017, o melhor resultado desde 1996.
mês. Já o PIB da indústria ficou estável em relação a 2016, após 3 anos consecutivos de queda. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou o resultado do PIB e afirmou que a recessão acabou e o crescimento está espalhado em todos os setores da economia. No momento em que o país continua a crescer e as previsões de crescimento estão fortes, então aí sim as empresas no último trimestre começaram a investir fortemente para o crescimento de 2018 ser ancorado por um parque produtivo adequado e, portanto, as empresas já investiram sim no final do ano, no último trimestre. Nós estamos entrando no ano eleitoral com a inflação controlada, com a taxa de juros baixa, com o país crescendo, né? A situação fiscal de curto prazo absolutamente controlada, um orçamento dentro do teto cumprido, melhor do que a meta, inclusive, de 2017. Agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A expansão de 1% do PIB pode parecer pequena, mas o mais importante é que mostra que o Brasil saiu mesmo da recessão depois de 2 tombos consecutivos, de 3,5% em 2015 e em 2016. A retomada ainda não foi por igual. Alguns setores ficaram devendo um desempenho melhor. A construção, por exemplo, recuou 5%. Os investimentos ficaram abaixo do ano anterior. Mas se considerarmos o comportamento da economia mais para o final do ano, o balanço do último trimestre sobre o mesmo período de 2016, temos indicações de uma reação mais consistente da atividade, com expansão maior da indústria, do consumo, crescimento das exportações, das importações e até dos investimentos, da chamada formação bruta de capital fixo, o que é relevante em termos de perspectivas. A tendência é de confirmação das projeções de uma expansão de até 3% do PIB neste ano, que deve fazer com que a população tenha uma percepção mais clara da retomada da atividade econômica. Porque, por enquanto, quando se fala em crescimento, muita gente ainda desconfia. E não é à toa. O desemprego continua muito alto, ainda há uma perda de poder de compra que vem da época de inflação mais alta, o endividamento permanece elevado, assim como atrasos de pagamento, indicadores que também devem melhorar ao longo deste ano. O desemprego deve cair mais com a aceleração do crescimento, num ambiente de inflação baixa que pode levar a mais cortes dos juros. Podemos dizer que estão dadas as condições para a economia engatar um processo mais firme de retomada. O que atrapalha e traz, sim, alguma incerteza é o desequilíbrio das contas públicas que afeta a economia sob vários aspectos, inclusive no que se refere à credibilidade e à disposição para investimentos e ampliação dos negócios. Não tem crescimento que se sustente em prazo mais longo, com o governo não tendo como gerar saldos para reduzir a dívida pública. É uma questão que, se não for bem administrada, em algum momento vai barrar o crescimento da economia. Por isso se fala tanto na necessidade de o futuro governo retomar questões polêmicas, como a reforma da Previdência, questões que viabilizem o ajuste fiscal. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a aplicação da lei da ficha limpa para políticos condenados por abuso de poder em campanha antes de 2010, quando a lei entrou em vigor. A decisão já tinha sido tomada em outubro do ano passado pelo ministro Ricardo Lewandowski, mas hoje o STF definiu o período para a aplicação da lei. O entendimento anterior era de que a regra passasse a valer a partir das eleições de 2018 e não para todos os casos. Em pronunciamento em rede nacional de televisão, o presidente russo Vladimir Putin anunciou hoje o reforço do seu arsenal nuclear. O novo arsenal russo tem uma linha de armas nucleares, como mísseis que não podem ser detectados pelos sistemas de defesa ocidentais e podem atingir qualquer país no mundo. De acordo com o Kremlin, os novos equipamentos estão sendo testados desde o fim de 2007. O anúncio em rede nacional foi feito 17 dias antes da eleição presidencial, em que Putin é favorito para conquistar seu 4º mandato. O presidente russo afirmou que a decisão de reforçar o arsenal de armas nucleares foi tomada depois que os Estados Unidos abandonaram um acordo bilateral antimísseis assinado em 1972. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo José Aníbal, do PSDB, presidente nacional do Instituto Teotônio Vilela.
Corinthians e Flamengo estrearam com empate na Libertadores da América. Hoje, Santos e Palmeiras estreiam na competição. Boa noite, Celso. Boa noite, Stella. O Santos joga neste momento em Cusco, no Peru, na altitude de 3.400 metros, contra o Real Garcilaso. Está sendo uma noite difícil para o Santos, que já perde por 1-0. Um pouco mais tarde, 9h30 da noite, o Palmeiras entra em campo contra o Júnior de Barranquilla, na Colômbia. Ontem o Flamengo ficou no empate com o River Plate no Engenhão, fechado ao público. Já o Corinthians voltou de Bogotá, na Colômbia, com um empate na bagagem. O confronto entre Milionários e Corinthians não teve tantas chances de gol. Na melhor oportunidade do jogo, Henrique acertou uma bomba no travessão do Milionários e por pouco o Timão não abriu o placar. Jadson ainda teve outra oportunidade batendo de fora da área, mas a bola passou à direita do gol colombiano. E a estreia do Corinthians na Libertadores 2018 terminou sem gols, 0-0. A nossa estratégia, o que nós programamos era para vir aqui buscar a vitória. Mas por tudo que aconteceu no primeiro tempo, a gente sai muito satisfeito com o resultado, sim. Porque nosso primeiro tempo não foi bom, né? Tem que ser muito verdadeiro e claro. Mas o nosso segundo tempo eu gostei demais. Ficamos com a bola, criamos oportunidades, agredimos mais o gol adversário. Por isso que a gente comemora bastante esse ponto aqui em Bogotá. No estádio do Engenhão, Diego sofreu pênalti e Henrique Dourado marcou o primeiro do Flamengo, diante do River Plate. O empate dos argentinos veio no minuto seguinte, com Rodrigo Moura completando de cabeça o levantamento na área. O time carioca voltou a ficar na frente com Everton, que recebeu na grande área, fez o giro e bateu cruzado, 2-1 Flamengo. Mas aos 4 minutos do fim, Maiada aproveitou a bola afastada pela defesa e soltou a bomba no canto para definir a igualdade, 2-2 e só. Pela Copa do Brasil, São Paulo voltou a vencer. O time que vinha de tropeços no Campeonato Paulista não vencia há 3 jogos. Reencontrou a vitória no Morumbi, 2-0 sobre o CRB. Veja os gols. Os gols do São Paulo nasceram ainda no primeiro tempo, quando Valdívia, aos 34 minutos, abriu o placar chutando no canto e fazendo o primeiro dele com a camisa do tricolor. 7 minutos depois, Éder Militão recebeu o lançamento e chutou na saída do goleiro, definindo o placar no Morumbi, São Paulo 2, CRB 0. A próxima partida entre as duas equipes vai ser no dia 14 de março, em Maceió. Vitória suficiente para segurar o técnico ali no cargo, Celso? Nada. Tá balançando já, né? De repente tropeça diante do Palmeiras e a demissão está encomendada. A verdade é que já existe um processo de fritura. Dorival só permanece no São Paulo com uma condição: vencer, vencer, vencer e vencer. Contra vitórias não há argumentos. Você lembrou o hino do Cruzeiro, vencer, vencer. Tá vendo? Foi sem querer. Ok, então. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. É com você, Gamberini. Dá para imaginar a prefeitura multando quem sai com um cachorro para passear e não limpa o xixi que o cachorro faz na rua? Não é uma multa qualquer, não. São quase R$200. Essa é uma realidade, não aqui, mas em algumas cidades da Espanha, que está em teste em outras. E se a cada xixi do Totó e da Toulouse, o Valdeci tivesse que jogar uma aguinha em cima? Poderia ser legal, só que tinha que andar com um galão de água. O odor da urina de um cachorro pode não incomodar muita gente, mas aí vem o próximo e mais um xixi. Vem outro cachorro, deixa lá a marca dele. E assim vai. No fim do dia, aí o odor incomoda muito mais. Se o dia tá quente, então, nem se fala. Dificulta, né, um pouco, para você trazer. Eu trago saquinho, né? Mas e se jogar água no xixi do animal fosse uma lei, fosse obrigatório? A ideia pegava? Acho que não, viu? Aqui é meio... Aqui não sei se daria, não. Essa lei existe sim, mas calma que não é aqui no Brasil, não. Era uma cidade no norte da Itália chamada Chiavari. Por lá os moradores ainda estão em fase de adaptação, mas em breve o dono do cachorro que não limpar o xixi do animal corre o risco de ser multado. E aí são 50 euros, mais ou menos R$200. Outras cidades italianas já adotaram a medida e com sucesso, viu? Mas aqui no Brasil, nem toda lei sai do papel. Na cidade de São Paulo, desde 2001,
existe uma norma que obriga o responsável pelo cão a recolher as fezes do animal. Multa prevista de R$10. Muita gente até incorporou essa ideia e sai com um saquinho, jornal para recolher a parte sólida dos dejetos dos bichos. Mas fiscalização, multa? Nunca vi. Para ser bem sincero, eu nem sabia que tinha. Já vi até pessoas que passeiam com o cachorro, não recolhe, mas atuação, alguma multa nunca teve. Se a lei italiana servir de inspiração por aqui, tem gente que vai agradecer, como o seu Milton, porteiro há 30 anos, e que já cansou de pedir para dar uma lavadinha na calçada. Passa de dia, passa a noite, toda hora passa cachorro aí, faz xixi, com certeza. A Secretaria Municipal de Saúde daqui de São Paulo informou que a fiscalização para donos de cães que não recolhem o cocô das ruas é de responsabilidade das unidades de vigilância e saúde de cada região. Nenhuma multa no valor de R$10 foi aplicada até agora, nos últimos 2 anos, porque não houve flagrante. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o presidente nacional do Instituto Teotônio Vilela, José Aníbal, do PSDB, sobre as eleições deste ano. Até já. O risco de divisão da base do PSDB na sucessão estadual é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flândula. Entrevista o presidente nacional do Instituto Teotônio Vilela, José Aníbal, tucano de extensa e densa história política, tendo sido deputado federal por 5 mandatos, secretário estadual no governo paulista, presidente nacional do PSDB e hoje é pré-candidato ao governo de São Paulo nas eleições desse ano. Muito obrigada, Zé Aníbal. Obrigado a você. Bom, Zé Aníbal, antes de nós falarmos da sucessão para o governo de São Paulo, eu gostaria de ouvir você sobre as ações do governo Temer para o combate, para a garantia da segurança pública, essa intervenção na segurança do Rio e também a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Essas são ações realmente necessárias ou mera jogada política em ano eleitoral? Olha, acho que são ações necessárias. Boa noite, prazer estar aqui. Ações necessárias e que estão encontrando já alguns desdobramentos importantes. Eu vi hoje que eles vão estender a operação para Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, ou seja, há vários espaços do território do Rio de Janeiro que estão controlados por grupos de bandidos organizados e que são insurgentes na prática, porque eles têm armamento pesado e controlam partes do território. O governo espera agora dar um tratamento condizente com a dimensão do desafio e eu acho que o governo está procurando fazer o melhor. Os envolvidos na operação me parecem pessoas com muita racionalidade, querendo fazer as coisas bem feitas. Agora, Zé Aníbal, você falou dos envolvidos na operação. De fato, o que está levando, assim, não digo uma celeuma, mas alguma reflexão, é o fato do comando dessa intervenção estar a cargo, estar nas mãos de um general. A Segurança Pública do Rio de Janeiro, o secretário foi destituído e no comando outro general. O Ministério da Defesa, que nunca teve um general no comando, agora foi para o comando do Ministério da Defesa um general. São esses são indicadores, Zé Aníbal, que está em curso uma escalada da militarização da política e do Estado? De jeito nenhum. Eu acho que desde que o presidente Fernando Henrique fez o Ministério da Defesa, e de fato só foi ocupado por civis, ele acabou com a tutela militar sobre o poder civil. O próprio processo de construção do Ministério da Defesa, não há nenhuma expectativa de que isso venha dar lugar a uma presença maior dos militares na vida pública. Eles próprios sabem disso. Agora, é necessário que haja uma depuração na Polícia Militar do Rio. É muito envolvimento dessa polícia com o crime organizado e é importante que estejam aí militares que têm treinos adequados, não é? E que certamente não farão uso indevido do poder que lhes é conferido. Bom, vamos agora para a política aqui no estado de São Paulo. Da política. Mas, Zé Aníbal, a sucessão estadual, você é pré-candidato e é interessante que o prefeito de São Paulo, João Dória, que também aí é colocado como um pré-candidato, aliados dele não querem que João Dória se submeta a uma disputa interna para a indicação do candidato do PSDB e
preferem que não haja a prévia. Então eu quero saber como é que fica, vai ter ou não vai ter prévia para a escolha do candidato tucano à sucessão de Geraldo Alckmin? Se tem pré-candidatos, vai ter que ter prévia. Qual outro procedimento para decidir quem vai ser candidato? Tem que acordo, um entendimento entre vocês. Não, eu acho que muito improvável esse entendimento. Mas eu estou sabendo que João Dória já procurou o Dávila para pedir um apoio, para caminharem juntos. Eu vi também que o Péssaro disse que se Dória for candidato, que ele retira a candidatura. Dória procurou José Aníbal? Já. Pediu apoio? Não, me procurou para conversar. E aí, na conversa, que resultou? Não, eu não conversei. Ah, não houve? Por quê, Zé Porque Aníbal? eu acho que... Mas a política conversa, não é a arte da conversa? É a arte da conversa, mas o comportamento que o prefeito tem adotado é indicativo de que qualquer conversa é infrutífera. A não ser que você tenha 2, 3 testemunhas. O caso do Dávila mesmo. O Dávila conversou com ele no sábado e disse da disposição dele de participar de um processo de prévias com discussões entre os candidatos, porque hoje o PSDB não deve ter pressa em definir o candidato, mas ele deve ter pressa em buscar reconstruir suas relações com os paulistas, dizer o que espera fazer na sucessão do Dr. Geraldo Alckmin, que governou São Paulo durante tantos anos, com tanto sucesso. Bom, mas a prévia não antecede vamos dizer, essa interlocução, não antecede. Né, na afirmação de propósito. Maria Lídia. Prévia deve ser antes da data da desincompatibilização, como quer Dória, ou depois, mais ou menos em maio, como vocês querem? As prévias devem ser feitas depois de um bom debate entre os pré-candidatos, que é um modo de você conversar com a sociedade de São Paulo, com o pessoal do partido, expor ideias, dizer o que nós pensamos com relação à educação, o que precisa ser feito mais com relação ao saneamento, segurança, que nós falamos agora há pouco, que em São Paulo teve uma evolução extraordinária, também com relação ao emprego, que é uma coisa que impacta tanto São Paulo. É um momento de você poder mostrar o que nós fomos capazes de construir e de dialogar com a sociedade para apresentar no processo eleitoral. Agora, Zé Aníbal, assim, para que pressa? O clima, então tem gente que quer pressa e vocês não querem pressa, mas há aí um acirramento de ânimos e esse clima, só se resolve a animosidade pode ser prejudicial para a candidatura de Geraldo Alckmin, pode dividir a base do PSDB em São Paulo, que é um estado fundamental para o sucesso de Alckmin. Eu não diria que dividir. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para que haja uma grande unidade e um apoio intenso ao governador Geraldo Alckmin, como nosso candidato à presidência da República, nós devemos fazer. O partido precisa conversar. Mas você mesmo não quis conversar com Dória? Não, conversar com a sociedade. A sociedade não está preocupada nas nossas conversas entre pré-candidatos, o que nós vamos definir para fazer isso ou aquilo. Ela quer saber o seguinte: o que vocês têm a nos dizer? O que vocês são capazes de fazer depois de tudo que aconteceu no Brasil, desse desejo intenso de participação da sociedade, de transparência, sobretudo de assumir compromissos e cumpri-los. O que a sociedade não aguenta mais, e por isso ela execra tanto hoje a maioria dos políticos, de conversa sobre política, é aquilo que você diz e não faz, aquilo que você procura induzir, olha, pode confiar em mim, e depois não corresponde. Chega. Eu acho que o prefeito de São Paulo, ele deveria continuar na prefeitura, fazer um governo cada vez melhor e ajudar tanto o PSDB no governo de São Paulo, como a candidatura do presidente Geraldo Alckmin. Muito obrigada, Zé Aníbal. Uma boa noite. Boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite. Confira todas as emoções da grande final, ao vivo, do Brasil Open 2018. Neste domingo, 12:30.